patologias de neuroinflamação, tá? O nome agora novo é neuroinflamação. Eu estava esquecendo aqui. Que é derivado de processo inflamatório no nosso cérebro. Então, Parkinson e Alzheimer. Tá, então, eu vou explicar um pouquinho. Olá, Adriano, tá bom? Dani, vou explicar um pouquinho o que é um, o que é o outro, como é a ação dele no nosso cérebro, de Alzheimer e Parkinson, né? Onde que atua um, onde que atua o outro, como é o processinho meio rápido, nada aprofundando, como eu nunca fiz, né? Como eu não faço, para a gente ter pelo menos uma noção bacana aí, e o efeito do exercício físico para esse tipo de patologia, tá? É bom, é ruim, protege, não protege, previne, não previne, ajuda, não ajuda. Então nós vamos falar sobre isso aí um pouquinho. Então é uma dissertação de mestrado que eu tô aqui na minha frente do meu computador, são 100 e tarará páginas aí, não dá para imprimir. É muita página, né? Mas eu destaquei só umas partezinhas aqui no início para a gente ter uma noção do que dá para ler e passar para vocês de coisa interessante. E eu tô com um artigo, nem destaquei o artigo, para te falar a verdade, não deu nem tempo hoje para destacar, mas dá para eu pegar por aqui algumas coisinhas interessantes, dá para explicar para vocês, tá? E onde ele atua, como é o processo e o que o exercício pode ajudar nisso daí, em prevenir, será que previne? E ajudar a tratar, será que ajuda? Nós vamos explicar isso aí hoje, tá, para vocês. Então, mais 2 minutinhos, vou começar 5 minutinhos atrasado hoje. Eu liguei um pouquinho mais tarde também aqui hoje a câmera, tá resolvendo umas coisas aqui, tinha esquecido de abrir o artigo, estava abrindo o artigo e pegando aqui na mão aqui, então eu atrasei um pouquinho, mas nós já vamos começar, 2 minutinhos, tá? 9h45 a gente começa, beleza? Tem alguma dúvida aí, gente? Quer saber de alguma coisa? Pergunta aí que eu respondo. Se eu puder responder, eu já respondo. E se for interessante, eu vou deixar para uma próxima live já, viu? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa aí, podem perguntar que a gente está aqui para ajudar vocês. Então, vou contar um pouquinho sobre a minha história com essas duas patologias. Eu tive conhecimento delas um pouquinho mais aprofundado lá em 2006, 2007, quando eu fiz um curso de fisiologia. E lá nesse curso tinha alguma coisa falando sobre treinamento e Alzheimer e Parkinson, né? Tinha alguma coisinha falando ali, mas era muito raso. Aí eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre, aí eu descobri por que era raso. Pesquisa de Parkinson é muito recente, gente, muito recente. Começou em 92, primeira pesquisa com exercício, em 92. É muito recente. 92 para 2007 era apenas 15 anos. Para 2006, na verdade, né? Há 14 anos, muito pouco em pesquisa. Então, olá, tudo bom, Neto? Boa noite. Então tinha muito pouco. E meu primeiro contato foi ali, e ali pouco a gente tinha de conhecimento, era trabalhar um pouco de lateralidade das pessoas e alguma coisinha de trabalho de força para tentar minimizar o mecanismo de deteriorização de força e melhorar a autonomia das pessoas, né? Hoje já tem outra visão, já tem outras coisas que estão ali. Além disso daí, tem mais coisa ali no meio. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso daí, tá? Então vamos começar. Aí, eu falei 9h45, a 9h45, olhei aqui no relógio, 9h45, então vamos começar, tá? Galera, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live falando sobre exercício físico e doença de Alzheimer e de Parkinson. Será que é bom ou será que é ruim? Vamos descobrir hoje. Primeiro vamos falar um pouquinho como que é a patologia de um e a patologia de outro. Olá, Valdirene, tudo bom? Elas atuam em lugares diferentes do nosso cérebro, tá? Vou falar primeiro de Parkinson, ok? Que eu comentei alguma coisinha meio rápida de Alzheimer na semana passada. Então vou falar um pouquinho do Parkinson primeiro, depois eu entro na Alzheimer, ok? O Parkinson se caracteriza-se pela deteriorização neural da região conhecida como substância negra, ou seja, os neurônios dessa região
e é por processo inflamatório. Tá? Então, o processo inflamatório acontece no nosso cérebro, ela vai atuar nessa substância negra e vai inibir os neurônios que são responsáveis pela liberação de dopamina e cumprir o seu papel de regular essa quantidade e liberar mais isso. Tá? E essa substância dopamina, olá, Gabi, tudo bom? Ela ela aciona no cérebro tipo uma sinapse em transmissões nervosas, tem um espacinho, né? E ali fica dopamina, serotonina e faz as transmissões ali. Tá? Então é isso daí que é a sinapse. Então, imagine aqui um espacinho entre um neurônio e o outro, e aqui ronda as substâncias, né? Que faz as trocas. Tá? E além disso, a transmissão nervosa também transfere por aqui, tá? Então não é encostadinho, eles têm um espacinho, tá? Tá dando aqui para ver, ó. Tem um espacinho, tá? Para fazer as transmissões, tá? Aí tem um neurônio, aí tem o dendrito aqui, aí tem os dendritrinhos, aí um vai ligando com o outro e vai fazendo aí a interligação entre os neurônios. Com o processo inflamatório, ele inibe a ação neural da liberação da dopamina. Tá? Então o cérebro inflama, aí ele vai inibir a ação dos neurônios, né, dessa região, de liberar a dopamina. E a dopamina é responsável pelos nossos movimentos. Então, se tem uma queda aí de produção de dopamina, então vai ter diminuição de dopamina no nosso cérebro, de transposição dessa neurotransmissão, que a gente chama, né? Neurotransmissores de dopamina, e aí vai provocar o problema motor do nosso corpo, que é o Parkinson, conhecido como Parkinson, tá? Então, o que vai... As principais deficiências do Parkinson na nossa... Opa, chutei o negócio aqui e tremeu tudo. Deixa eu arrumar aqui de novo. Opa! Aí, beleza. Aí, parou. Quais são as principais deficiências desses neurotransmissores? A gente pode colocar coordenação motora, atividades musculares, por causa da comunicação aí entre as suas células, tá? Então ele vai dar na parte de coordenação motora e musculares, provocando principalmente alguns sintomas como tremor, rigidez muscular, articular, instabilidade postural, então você não vai ter um bom equilíbrio, você não vai conseguir manter o equilíbrio bacana, lentidão de movimentos, entre outros aí, né? Alguns outros sintomas. Mas, um segredinho aqui, ó, que eu também não sabia disso, hein? A possibilidade que surgem, ó, tô pegando aqui, ó, do artigo de 2020 do mestrado, a possibilidade que surgem sintomas secundários não motores, ou seja, antes do processo da doença, antes do início mesmo da doença motora, que não é diretamente motor, como por exemplo, comprometimento cognitivo, memória, lembrança, fazer alguma coisa, tá? Lá, calma, bom. Me perdi quando me achei. Cognitivo, disfunção do sistema nervoso autônomo, transtorno de sono, ansiedade, fadiga muscular, fadiga do corpo, tá? Depressão, alguns outros aí no meio. Então, traz sempre alguns prejuízos prévios para o nosso corpo quando há essa inflamação nessa substância negra, onde ao qual os neurônios responsáveis pela liberação de dopamina e regulação disso daí, eles são afetados e começa a não mais, a produção dele fica deficitária. Então, alguns sintomas prévios dessa região é exatamente disfunções cognitivas, né, um comprometimento cognitivo, depressão, ansiedade, fadiga, disfunção às vezes do sistema nervoso autônomo, é o que tem no artigo atualmente, tá? Então a gente tem que estar sempre observando, olá Cássia, observando esses sintomas prévios para a gente estar também já fazendo os cuidados, tá? Parkinson, então nós entendemos como acontece o Parkinson, aonde acontece o Parkinson. Vamos falar um pouquinho de Alzheimer.
Deixa eu buscar aqui. O Alzheimer está nesse outro trem aqui. O Alzheimer acontece a inflamação no hipocampo, onde está relacionada a nossa memória. Tá? Então ali ele afeta a nossa memória e ele acarreta a perda disso daí. Então o Alzheimer ele acarreta na substância, acarreta na parte do hipocampo, onde é responsável pelas memórias nossas, e aí acontece o Alzheimer, conhecido como Alzheimer. Tá bom? Olá, Fátima. O Alzheimer é reconhecidamente, já que a gente já conhece, que é a perda de memória, né? Ele vai regredindo e a gente acaba perdendo a memória. Às vezes lembra lá de trás, não lembra do recente. Às vezes lembra agora do recente, não lembra lá de trás. E aí tem aqueles lapsos que acontece, tá? Então o Alzheimer exatamente acontece no hipocampo, na parte da memória, que nos dá o problema de lembrar as coisas. Às vezes também começa a afetar depois a caminhada, começa a ficar mais lento, não quer andar, não quer fazer. Então, esses dois fatores são importantes, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para falar para vocês bacana aqui do Alzheimer. Não, não tem. É isso aí mesmo. O mais importante é isso daí mesmo para a gente poder estar sabendo, que é os dois, onde atua no cérebro, né? Então, no resumo, os dois são ocasionados por inflamações no cérebro. Por falta, atua na parte de substância negra, diminuindo a ação da dopamina, né? Produção de dopamina e regulação disso através dos neurônios que produzem. E o outro acontece no hipocampo, na área da memória. E aí ele inibe a ação dos neurônios de trocar informações sobre isso daí. Então você perde essa ação e vai morrendo esses neurônios também, tá? Esqueci dessa informação. Tanto um quanto o outro vai morrendo neurônios, tá? Vai matando neurônios. Então esse é o fator que acontece tanto no Alzheimer quanto no Parkinson, tá? Porém, por saber que ele é um processo inflamatório, né? A gente tem algumas coisas aí que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que levar em consideração que o exercício físico... Olá, Danilo. Bom? Que o exercício físico ele promove ação anti-inflamatória e antioxidante. Tá? Por isso que ele é considerado hoje como um tratamento não farmacológico muito importante, tanto na prevenção quanto no tratamento. Por que na prevenção? Porque se você faz o exercício, você gera benefícios como antioxidativos e benefícios de anti-inflamatórios, ele vai proteger o teu cérebro, que é chamado como neuroprotetor, ele vai proteger o teu cérebro dessa ação inflamatória, que vai atuar dentro do cérebro, matando os neurônios e atrapalhando a formação da dopamina, da substância negra. Então, ele vai proteger todo o seu cérebro dessa ação. E além, um artigo eu até mencionei semana passada, artigo 2023 recente, mostra que esse aqui também, que eu estou aqui na mão de 2022, mostra também que o exercício ele gera neurogênese, ou seja, ajuda a gerar mais neurônios. Então, é bacana esses resultados novos, né? Em relação lá que eu comentei lá em 2007, que a gente não tinha essas informações, então a gente não dava muita relevância nisso daí. Com o tempo vem mostrando que o exercício físico não é somente a estética. Falei semana passada, vou repetir de novo. Não é somente estética, é saúde, qualidade de vida, benefícios para a gente. Eu sugiro que a gente faça exercício, independente onde com quem seja, a gente faça exercício. Façam exercício. Lógico, né? Dentro da dosagem correta e tudo, né? Nós temos que fazer o exercício.
Então, as evidências recentes mostram que o exercício ele promove uma ação protetora no cérebro, inibindo a ação anti-inflamatória, aumentando um processo anti-inflamatório, diminuindo o processo oxidativo, além de ajudar a aumentar o número de neurônios. Então, isso é prevenção, é importante. Ele atua tanto no Parkinson quanto no Alzheimer, no mesmo processo, igualzinho. É o que está aqui nos dois artigos, tá? Então, como prevenção, vamos falar um pouquinho na ação. Olha lá, já está quase dando já o tempo, gente. É um assunto bacana, mas está dando quase tempo. Vamos ver se a gente passa um pouquinho aí também, que a galera aguentar, a gente passa um pouquinho. Se puder passar um pouquinho, dá um joinha aí, gente, para mim aí, que eu passo um pouquinho do tempo aqui. Se não tiver problema aí, a gente passa um pouquinho do tempo, tá? Então, a outra coisa aqui importante, no tratamento, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Aqui, ó, 2020, de mestrado, isso aqui, tá? O artigo de mestrado, conclusão do mestrado. De acordo com as evidências recentes, o exercício físico possui um papel consistente na melhora dos sintomas motores e não motores do Parkinson. Segundo o Colégio Americano de Esportes, de 2008, o objetivo principal do exercício é retardar a incapacidade, evitar complicações e melhorar a qualidade de vida dos doentes. Aqui já é para quem já está com patologia. Tá? Agora já estou mencionando o efeito para patologia. Tá? Dizem que o exercício físico pode produzir a degeneração. Atividade física pode reduzir a degeneração, ou seja, a capacidade. Então nós vamos passar um pouquinho então hoje, tá? Então vou ler isso daqui que é bem bacana, cara. Ó, vamos lá. Neto aí que você pediu aí, ó, gerou nossa live de hoje aí, ó. Dizem, segundo Smith Zagmon, 2003, olha lá, pertinho ali, ó. Dizem que a atividade física pode reduzir a degeneração, ou seja, retardar o processo degenerativo, que foi inflamatório, dos neurônios dopaminérgicos, que liberam as dopaminas, que é importante para os nossos movimentos, e o desenvolvimento dos sintomas da doença de Parkinson. Então, você já tem, ele pode ajudar a diminuir a progressão dele, porque ele vai ajudar a inibir a degradação dos neurônios que produzem a dopamina, tá? Olha só que bacana. Os exercícios aeróbicos, como o uso de força, colaboram para o aumento da concentração dos níveis de dopamina. Tanto um quanto o outro. Não é um melhor ou outro pior. Os dois atuam. Tanto o aeróbio quanto o trabalho de força. Os dois atuam no mesmo processo. E é o mesmo processo para o Alzheimer. É o mesmo processo para o Alzheimer. Tá? Estou falando aí depois eu vou passar um esqueminha para vocês entenderem como é a ação do exercício, tá? Está aqui na minha mão aqui, eu vou explicar ele depois, vou falar como que é. Além de todos esses benefícios positivos causados pela prática de exercício, apresentam 2010 apresentam em seus estudos que a prática regular de exercícios físicos em intensidade tem o papel de diminuir a probabilidade de indivíduos desenvolverem Parkinson. É o que eu comentei um pouquinho antes, ele serve como protetor, porque ele é uma ação que vai gerar, que vai gerar, boa noite, Ariel, tudo bom? Que vai gerar a ação protetora por ações anti-inflamatórias e antioxidantes, tá? Lá, Sandra, tudo bem, Sandra? Ação protetora no nosso cérebro. Se ele gera essa ação protetora, então a tendência, segundo os artigos novos, até mesmo agora em 2023, é de a gente
não ter, até mesmo não ter o problema dessas doenças neurais, tá? Não ter, inibir isso daí, por causa da ação anti-inflamatória, ação antioxidante e neurogênese, tá? Ou seja, protege e aumenta neurônios. Então é bacana a gente estar treinando. Então não importa com o que a gente vai treinar. Para mim, o importante é que vocês treinem. Façam exercício. Depende com quem. Para mim é importante que vocês treinam. Por isso que eu sempre brigo com todo mundo. Treinem. Não importa onde, não importa com quem, mas treinem. Tá? Isso vai fazer um bem danado para a nossa saúde, um bem danado para a nossa articulação, para o nosso músculo, para o nosso cérebro, para o nosso sistema endócrino, para tudo. Tá? Então, treinem. Treinem, treinem e treinem. Tá? Outra coisinha aqui, eu vou continuar lendo aqui um pedacinho. Ó. O exercício tem surgido, então, olha lá, como instrumento de prevenção e também de manutenção e melhora das funções básicas do indivíduo acometidos pelo Parkinson. Alzheimer é a mesma coisa. Tá? Ele ajuda a melhorar ali as coisas. Tá? Vou falar um pouquinho aqui de Alzheimer. Estudos aqui desse daqui que ele mostrou. Tá? Olha lá, ó. Esse daqui foi um estudo de revisão, então ele tem alguns artigos aqui, ó. Exercício físico aeróbico e protocolo de alongamento. O que aconteceu no Alzheimer? Demonstrou melhor significativo da capacidade cardiorrespiratória dos pacientes. Perdão. Que foram cometidos, os pacientes cometidos com Alzheimer. Submetidos ao protocolo de exercício aeróbio. Além disso, apresentou melhora na função cognitiva e demonstrou uma redução na atrofia do hipocampo, que é a parte onde está o lado que está ligado na parte da memória. Então ele inibe, mesmo você estando com Alzheimer ou com Parkinson, fazendo exercício vai ajudar a diminuir o processo degenerativo, até mesmo reduzir um pouco. Tá? É isso que está no artigo, não sou eu que estou falando, é o artigo. Então nós temos que fazer exercício. Precisamos fazer exercício. Se a gente quer prevenir nossa saúde, nós precisamos estar fazendo exercício. Um outro estudo aqui, ó, de SCOL com humanos, 16 semanas. Intervenção, deixa eu pegar aqui o início dele. Exercício aeróbio. Autores relatam a importância da capacidade respiratória através do exercício no processo inflamatório no sistema nervoso central. Os resultados obtidos demonstraram efeitos positivos ao grupo submetido na melhora da neurodegeneração, além de apresentar uma redução no estresse oxidativo. Então o exercício ele funciona também para proteger o estresse oxidativo. Ele é antioxidante. Não é somente oxidante, ele é antioxidante também. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui a mais que bacana aqui. Além de apresentar uma redução no estresse oxidativo, portanto, os autores também salientam o papel neuroprotetor do exercício físico na doença de Alzheimer. Falei ali de Parkinson, que o exercício é neuroprotetor para Parkinson, e aqui está falando a mesma coisa para Alzheimer. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisinha aqui bacana aqui falando. Ó, estudo, aqui tem um estudo falando também de Parkinson. Vamos ver aqui o que fala aqui, ó. De humanos, tá? Não vou pegar os de animais, mas poderia ser pegar para poder reproduzir, mas vou pegar de humanos, tá? De 8 a 12 semanas, treinamento de resistência, treinamento de equilíbrio. Autores relatam, nenhum dos dois apresentou diferença. Olha só. No entanto, ambos os tipos de treinamento apresentaram bons resultados para a melhora da postura e cognição dos pacientes.
Então é o aeróbio e força. Não é só o aeróbio e não é só a força. Não é aeróbio melhor, força melhor. Os dois são bons. Os dois. Se está com dificuldade, vamos colocar nossos. Que nem eu tenho meu pai que tem Alzheimer. Né? Sempre falo para colocar ele para caminhar. E não fizemos isso. Mas era o ideal ter feito. Se faz a caminhada, mesmo ele não querendo fazer força, a gente faz uma caminhada com ele, a pessoa que está acometida, ele vai melhorar e tem relatos que consegue regredir o estágio que se encontra. Principalmente estágio 1, início do estágio 2, a gente consegue regredir um pouco o estágio. Então a gente retarda a progressão dele. Tá? Então a gente retarda essa progressão, melhorando a qualidade de vida também do paciente. Tá? Então é importante a gente fazer com que ele caminhe. Se a gente tem a pessoa que está ali acometida, tentar fazer ele caminhar, pega na mãozinha, vamos caminhar um pouquinho, vamos ver ali, vamos ver o matinho, vamos ver, sei lá, a rua, o passarinho. Não importa o que você vai achar desculpa para ele poder ver. Mas vamos tentar fazer. Se der para fazer exercíciozinho de sentar e levantar, vamos fazer sentar e levantar. Anda um pouquinho, senta, levanta, vamos lá do outro lado, senta, levanta várias vezes. Vai trabalhando força, vão trabalhando potência. Não precisa necessariamente colocar a pessoa na academia. O ideal seria ter uma pessoa que acompanhasse ele na academia, ou se o profissional fosse lá com um elástico, alguma coisa para gerar tensão e força. Tá, então dá pra gente mesmo, os familiares, comprar um elastiquinho, tripa de mico, por exemplo, fazer uma amarração no lugarzinho, coloca uma toalhinha de proteção na perninha do paciente, do vozinho, da vozinha, da mãe ou do pai, coloca ali um paninho para proteger, para não machucar a pele, que normalmente já está mais sensível, para fazer extensor, fazer de ladinho, né, fazer abdução, fazer às vezes adução. Já vai gerando força, vai gerando já processo anti-inflamatório. O processo anti-inflamatório muscular só acontece com contração muscular. Não tem outro jeito. Gerou contração muscular, normalmente vai gerar processo anti-inflamatório. Tá? São as pesquisas recentes que estão mostrando isso daí e estão pegando em cima disso. Tá? Então, gera contração, não importa como. A gente tem que tentar fazer essa geração de contração, gerar a caminhada para trabalhar um pouquinho a parte aeróbia. O ideal tem ter um pouco de intensidade, mas dependendo como que está já cometido, um pouquinho que anda, a pessoa já fica ofegante, está com baixa capacidade respiratória. Então, já fica um pouco ofegante. Tá? Então, isso que eu sugiro aí para vocês. Vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês como isso acontece. Já estou com um desenho aqui na mão, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, ó. Tá vendo? Estou com o desenho, vou explicar aqui para vocês. Tá? Aqui é o exercício, que são ações que acontecem, aqui é o cérebro, tá? Então, vamos lá. O que acontece quando a gente faz exercício para o cérebro? Ele aumenta o fluxo sanguíneo. Aumentando o fluxo sanguíneo, vai ter redução de estresse oxidativo. Diminuindo o estresse oxidativo, vai ter prevenção da cognição. Tendo prevenção da cognição, vai reduzir a neuroinflamação dentro do cérebro. É essa ação que acontece. Olá, Tata, tudo bom? É isso aí que acontece dentro do cérebro, tá? Quando a gente faz exercício. A gente faz exercício, vai aumentar o fluxo sanguíneo no cérebro. Aumentando o fluxo sanguíneo do cérebro, vai reduzir o estresse oxidativo. Diminuindo o estresse oxidativo, vai ter a prevenção da cognição. Tendo a prevenção da cognição, vai ter a redução da neuroinflamação, que vai proteger o nosso cérebro das doenças de Parkinson e de Alzheimer. Porém, sempre tem um porém no mundo, né? Então, porém, depois que está acometido, a gente não consegue voltar ao zero. A gente pode regredir, mas não zerar. Tá legal? O exercício pode ajudar, depois que está cometido, fazendo um exercício, a gente pode regredir a evolução.
Se está no estágio 1, início do 2, a gente consegue voltar ali para o início do 1, perto do início do 1, ou bem no 1zinho mesmo, e retardar a evolução para o estágio 2, 3, 4 e por diante. Tá? Que aí não sei certo todas as evoluções, aí não é minha área, eu não sei certo, chega no 4, chega no 5, aí não sei falar para vocês. Tá? Mas aí a gente diminui a progressão para o estágio 2, 3, 3 provavelmente ainda tem. Né? Então a gente diminui essa evolução. Tá? Então por quê? O exercício gera processo anti-inflamatório. A contração muscular gera processo anti-inflamatório. E isso vai proteger o nosso cérebro. Então, hoje que a gente está ali não tendo, a gente está ali começando tudo, é legal a gente estar fazendo exercício para a gente ter uma qualidade de vida melhor na velhice. A gente precisa estar treinando para ter uma qualidade de vida melhor para a velhice. Não importa com quem a gente vai treinar. Eu não estou preocupado com quem você vai treinar. Eu estou preocupado se você vai treinar. Por isso que eu faço as lives. Para a gente ter consciência que é importante estar treinando. Fazendo exercício de força e aeróbio. Que é os dois que ajudam a prevenir praticamente todas as patologias. Praticamente todas elas. Tá? É os dois, treinamento de força e o treinamento aeróbio. Tá bom? Vou falar aqui para vocês do estudo aqui sobre Parkinson, que é muito bacana. Aqui sobre as melhorias, né? De tratamento, que um que fez com força, outro não fez, outro fez só fisioterapia comum. Uma pesquisa de 2015. De Carvalho, está dentro desse trabalho de doutorado, tá? Então vou ler aqui por inteiro, né? Segundo Carvalho, et al. E colaboradores, né? De 2015, em seus estudos concluíram que indivíduos com Parkinson que participaram do grupo de treinamento de força tiveram melhorias de 27% nos sintomas motores, tá? O grupo de treinamento aeróbio apresentou 35% na melhoria dos sintomas, que só fez aeróbio. Enquanto a fisioterapia convencional obteve melhor de 3%. Agora eu pergunto, será que o exercício é bom? Será que ele influencia muito na melhora da qualidade de vida que tem Parkinson e Alzheimer? Será que deve estar sempre sendo prescrito como uma forma de tratamento também? Eu acho que deveria. Eu acho que não somente farmacológico. Os artigos mostram que não somente farmacológico. Os artigos mostram que o farmacológico, com o exercício, ele melhora muito mais do que só o exercício. Fala, João Paulo, que bom. Melhora muito mais que só o exercício. Tem que ter o remédio, tem que ter o treinamento. E eu também concordo que tem que ter o fisioterapeuta. E tem coisa que o fisioterapeuta faz que nós, educadores físicos, não fazemos. Nós não temos o conhecimento. Mas só a fisioterapia não é o ideal. Os artigos mostram que não é o ideal só a fisioterapia. O ideal é juntar a fisioterapia, o exercício físico e o farmacológico, o médico. É isso que mostra hoje os artigos. Tanto para Parkinson quanto para Alzheimer. Tá? Galera, eu acho que era isso aí que era importante. Olha lá, passamos bastantão. Se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa aí, pode perguntar. Fiquem à vontade. Tá? Eu acho que não tem mais nada aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu tenha destacado, que seja bacana para estar falando aqui do artigo.
Não tem nada que eu destaquei a mais aqui. Tem uma conclusão aqui desse artigo que eu vou ler para vocês, que eu acho muito bacana. Eu lembrei agora que tem uma conclusão aqui, que esse artigo, que eu estou aqui na mão, ele fala sobre os dois, o Parkinson e Alzheimer. Eu vou ler a conclusão que esse artigo aqui, que é de um artigo que é prévio da conclusão de mestrado de Erin John Hager, não sei se é assim que pronuncia, né? O Almeida e Guilherme, tá? Guilherme Dornelles e Andréia Machado Cardoso, tá? Então é de um programa de pós-graduação de mestrado de Santa Maria, Federal de Santa Maria, tá bom? Então vou ler aqui para vocês a conclusão deles, tá? 2022. O exercício físico é uma abordagem econômica, prática e segura para o desenvolvimento da prevenção e tratamento para doença de Alzheimer e doença de Parkinson. Escrevem DA e DP. Então, quando você normalmente pegar lá doença de DA e DP, é doença de Alzheimer e Parkinson, tá bom? Capaz de regular positivamente diversos mecanismos, tais como antioxidantes, inflamatórios, motores e cognitivos. São o que atua nas duas patologias. Vamos lá. Dessa maneira, a prática regular de exercícios é capaz de reduzir os danos oxidativos ocorridos no sistema nervoso central, melhora o comprometimento motor e cognitivo, melhora a parte motora e a parte cognitiva, a parte de memória, lembrar, fazer, tá bom? Desempenha um papel antioxidante no cérebro e melhora a capacidade cardiorrespiratória também, porque eles acometem na parte cardiorrespiratória, as duas patologias. Tá? É importante salientar que exercício físico executa um papel muito importante para a prevenção ou para atuar como tratamento de doenças originadas de um processo neuroinflamatório. E diante de todos os resultados encontrados, podemos afirmar, o artigo, afirmar que o exercício atua como efeito de neuroproteção e assim ser considerado como um coadjuvante no tratamento não farmacológico de doenças como Alzheimer e Parkinson. Essa é a conclusão deles. Eu li no artigo, ontem eu li esse artigo, eu li praticamente inteiro a dissertação de mestrado do cara lá de Portugal, e mais 2 outros artigos que eu não separei para colocar aqui. Hoje eu também concordo com essa colocação desses meus pares em educação física, o Erin, não vou nem repetir o Erin John, não vou falar o sobrenome aqui, porque vou errar com certeza. O último sobrenome é Almeida, o Guilherme Dornelles, Andréia Cardoso. Eu concordo com essa colocação que eles colocaram, com essa conclusão deles. Lendo tudo que eu li esses dias, eu concordo. Se fosse se só me falasse isso daqui uns 4, 5 meses atrás, eu acho que eu não concordaria muito. Porque o meu conhecimento que eu tinha era muito raso em relação a isso. É uma área que eu não tinha muito interesse em pesquisar. Porém, ultimamente, estou mais interessado na parte de saúde, ultimamente, para falar a verdade. Né? Então, realmente eu concordo com eles. Tá? Então, o exercício, gente,
Não, tem pesquisa minha só sobre mestrado, tem que pesquisar isso, vou trabalhar um dia, eu quero ver se eu consigo fazer mestrado, então tem que aprender um pouquinho, né, gente? Né? Eu tenho, eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar e gosto de escrever também. Então, eu sempre estou buscando um pouquinho de conhecimento na parte de artigos, principalmente na área da saúde, nada melhor que artigo. Na área da saúde a gente ter embasamento, é, embasamento seguro do que a gente vai fazer e trabalhar. Né? É, que nem eu estava falando, um tempo atrás, se fosse uns 5, 6 meses, eu acho que eu não ia concordar com isso. Mas um tempo para cá me interessei um pouco mais na saúde. E o treinamento não é somente estético, o treinamento é saúde. Com o tempo, o treinamento vai virar estético, tá? Mas agora, logo no início, ele vai ser saúde, para melhorar todo o seu sistema. Se você é sedentário, vai melhorar todo o seu sistema. Vai começar a ter um resultado muscular, um resultado bacana de estética. A partir do quarto, quinto mês, você vai ver um resultado. Que a gente vai ver um resultado terceiro, quarto mês, porque a gente vai estar trabalhando a parte neural do nosso corpo. Isso dá um resultado meio rápido, 3, 4 meses. Depois leva um tempo para você começar a ver um resultado mais afinco. Mas logo que começa a ter esses resultados, aí é contínuo depois, é sempre contínuo. Sempre contínuo. Desde que o programa seja bem elaborado, seja bem conduzido, para que você tenha sempre a evolução do treinamento. A evolução durante o treinamento. Tá? Todo negocinho que eu ia falar, eu acabei esquecendo. Eu prolonguei aqui um pouquinho aqui, eu acabei me esquecendo que eu ia falar para vocês. Bom, enfim, era isso aí, nossa live de hoje. Ó, passei um montão, tá dando quase 1 hora já. Olha, coisinha de 20 minutos passou para 1 hora hoje aí. Pessoal, vocês têm perguntas? Vamos fazer perguntas, se vocês tiverem, estou aqui para responder. Vamos aproveitar isso, vamos dar um tempinho para a galera armar aí umas perguntinhas para mim aí, difícil. Não faz pergunta muito difícil, pergunta a cor do meu óculos, pergunta a cor do cabelo, pergunta a cor da tela, que eu vou responder para vocês facinho. Por outra aí eu vou ter que dar uma pensadinha, mas manda pergunta, não tem problema não, pode mandar pergunta. Tá? Então, eu concluindo assim, de forma direta, é que o exercício só traz benefício, tanto para prevenção das doenças, quanto para tratar as doenças. Ah, outra coisinha que eu acabei esquecendo. A parte nutricional também acho bem bacana, a gente está trabalhando com a parte nutricional também, tanto para um lado quanto para o outro. Às vezes pode ter alguma coisa aí bacana aí para ajudar, melhorar, que eu não sei muito na área de nutrição, né? Se tem alguma coisa aí que pode ajudar ou não. Mas eu acho bacana a gente estar entrando em contato, às vezes, com um nutricionista, a gente ter, às vezes, na rua, a gente conhece, dar uma perguntadinha, se falar que bacana, fazer uma consultinha ali para ver o que ele sugere de alimentação, o que ele sugere de estar se alimentando em horários para poder complementar a parte proteica, a parte de carboidrato e a parte de gordura, que é importante para a manutenção do nosso corpo. Tá? Esqueci desse detalhezinho aí também na hora que eu falei na multidisciplinaridade, que eu foquei apenas médico, físio e educador físico. A gente pode encaixar aí também a nutricionista, para dar dando uma olhadinha aí, às vezes uma TO, alguma coisa aí também, pode estar encaixando aí, dependendo o caso, o que o médico acha e poderia estar encaixando. Tá? Galera, perguntas, mandem, para a gente poder estar encerrando, está dando quase 1 hora, vai fechar aqui o Instagram, tem mais 15, tem quase 20 minutos ainda. Né? Então, se não tiver perguntas, nós vamos encerrar. Se pode encerrar, dá um joinha aí para mim que eu vou estar encerrando, tá? Galera, então, estou esperando aí, galera. Se vocês quiserem encerrar, a gente encerra. Se vocês querem dar mais uma continuidade sobre falar mais alguma coisinha, manda uma perguntinha aí que a gente continua, tá? Nath, tudo bem? Não falei boa noite para você, Nath, tudo bem? Então acho que vamos encerrando, né? Não veio perguntas, então nós vamos encerrando. Neto, não sei se você está ainda aí, quero um sinal de você se você gostou da live, porque foi por causa de você que eu acabei fazendo isso daqui, falando sobre doenças neuroinflamatórias. Né? Então, se você gostou, dá um joinha, se valeu ficar acordado até esse horário, dá um joinha.
Sandra, você também, se você gostou, dá um joinha para mim, por gentileza. Vocês ainda estão aí? A gente está encerrando. Galera, então, se não tem perguntas, então a gente fecha a régua, fecha a conta e passa a hora. Eu até vou marcando aqui. Oh, obrigado, Sandra. Obrigado. Então a gente vai encerrar aqui, então, por aqui. Fecha a conta, passa a régua, então. Valeu, Lucas. E o conta aí que vocês gostaram aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar no meu Instagram, mandar um direct no meu Instagram, ou pode perguntar aqui. Quem tem meu WhatsApp, pode mandar no WhatsApp, que a gente vai estar respondendo. Quem sabe uma perguntinha aí pode virar uma live também, como foi a pergunta do Neto semana passada, se transformou uma live, e uma live bem longa, por sinal, né, hoje. Eu achei que foi bem bacana. Galera, então, vamos fechando aqui. Boa noite a todos. Deus abençoe. Durmam bem. Até amanhã.